Oi, pessoal. Gente, nós vamos hoje continuar os assuntos, nosso assunto sobre esse finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, tá? Na verdade, é um assunto mesmo que vai precisar do conhecimento de vocês sobre o que nós estudamos até aqui. Então, não dá para falar sobre mercantilismo sem ter falado sobre grandes navegações, absolutismo e formação dos estados nacionais. Mas eu deixei isso para um vídeo isolado somente sobre mercantilismo, porque eu quero que vocês entendam direitinho, passo a passo, dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Então, na verdade, é só a continuação do assunto do que vocês viram até agora, do que a gente falou até agora, tá certo? Então, lembrando, nós vimos formação dos estados nacionais, o absolutismo e as grandes navegações. E hoje nós vamos ver o que de fato importava para a economia, quais eram as características desta economia diante de um Estado nacional liderado pelo rei, onde houve a concentração do poder nas mãos do rei. Então, nós vamos falar basicamente sobre as práticas econômicas desse período. Vamos fazer a definição completa do mercantilismo agora, trazendo um conceito, quando basicamente o mercantilismo surge e onde ele tem maior predominância, tá? O que é o mercantilismo? O que foi o mercantilismo? Foram práticas econômicas, regras econômicas adotadas pelo Estado Nacional, e a gente sabe que esse Estado Nacional era administrado pelo rei. Então, na verdade, as práticas econômicas adotadas, que nós vamos chamar de mercantilismo, elas não podem ser distintas do absolutismo monárquico. Não, eram os reis que ditavam essas práticas econômicas. Como vocês sabem, o rei concentrou em si todos os poderes. Então, obviamente, ele também mandava na economia do Estado Nacional. Quando que o mercantilismo surge? Na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, nós temos aí basicamente o ano de 1500 a 1750, principalmente na Europa. Onde? Europa, mas especificamente esses países que passaram pela formação do Estado Nacional, e é claro que nós vamos ter Portugal primeiro, então Portugal e Espanha, os dois primeiros estados nacionais, e depois França e Inglaterra. A característica fundamental do mercantilismo é, na verdade, a intervenção do Estado na economia. É esse modelo intervencionista trazido pelo rei. O rei, que é absolutista, que manda no Estado Nacional, ele vai interferir diretamente na economia e vai ditar as regras econômicas. E é o caso do mercantilismo. Nós temos aqui as principais características do mercantilismo. Quando nós estudamos mercantilismo, a gente parte de um conceito, mas é muito mais interessante que nós possamos entender as suas características básicas, tá? Então, nós temos, primeiro, a intervenção do Estado na economia. Isso é um fato, até porque o rei mandava em tudo, principalmente na economia do Estado Nacional. Uma busca por metais preciosos, que isso vai ter o nome, é o metalismo. Eu vou falar já mais profundamente sobre isso. A balança comercial do Estado Nacional deveria ser uma balança comercial favorável, que é quando você vende mais do que você compra, porque isso te dá uma receita positiva, você vai ter mais dinheiro, aquele Estado Nacional vai gradativamente enriquecer com isso. Então, essa é a balança comercial favorável. Protecionismo alfandegário, defesa da produção nacional e o monopólio comercial, que vai ser muito amplamente praticado nas colônias. Por exemplo, Portugal, que vai colonizar o Brasil, ele vai adotar o monopólio comercial. A sua colônia só pode comercializar com a metrópole, tá bom? A defesa da produção nacional é, por exemplo, defender o que é feito, fabricado dentro daquele Estado Nacional, para que ele seja vendido, consumido por todos que moram ali, e que essas pessoas não comprem de fora. Isso é o protecionismo econômico, é impedir que aquelas pessoas que moram no Estado Nacional não comprem de outros estados nacionais, e sim os produtos do próprio Estado Nacional.
nós vamos falar aqui direitinho, especificamente sobre as principais bases do mercantilismo, que nós vamos chamar aí do trinômio do mercantilismo, que é o metalismo, a balança comercial favorável e o protecionismo, que na verdade se completam. O metalismo é o acúmulo de metais preciosos no Estado Nacional. Eu quero que vocês entendam que durante o feudalismo era sinônimo de riqueza a quantidade de feudos, não é? A terra, na verdade, as propriedades acabavam gerando esse conceito de riqueza e os senhores feudais eram, obviamente, os mais ricos daquela sociedade. Nessa transição de Idade Média para a Idade Moderna, as coisas mudam. Então, o Estado Nacional ele vai ser rico, claro, quando se consegue adquirir um grande território, um grande domínio territorial, mas principalmente pelo acúmulo de metais preciosos. E isso era muito importante para os reis buscavam isso. E como acumular metais preciosos dentro do Estado Nacional? Aí nós vamos ver a questão das colonizações. Portugal, por exemplo, vai pegar o ouro existente no Brasil e levar para Portugal, porque se vivia o mercantilismo, o metalismo, assim como Espanha faz isso com a América. Então, é basicamente isso, é acúmulo de metais preciosos dentro do Estado Nacional. A balança comercial favorável, que eu já falei, que é quando você vende mais e compra menos, compra o mínimo possível, porque aí você vai também acumulando riquezas dentro do Estado Nacional. O protecionismo econômico, na verdade, é essa característica da balança comercial favorável. O rei vai proteger a economia nacional, favorecendo a questão da venda dentro deste estado, impedindo que as pessoas que morem ali comprem de outros estados nacionais. Como que ele faz isso? Ele vai tributar, ele vai aumentar os impostos dos produtos que vêm de fora. Ele aumenta significativamente isso, ao ponto de fazer com que aquela família que mora naquele estado nacional desista de comprar produtos de fora. Eis aqui um retrato do que simboliza o mercantilismo em relação à balança comercial favorável. Como vocês podem ver, o Estado Nacional precisava diminuir o máximo possível das importações, por isso que as importações estão aí na balança leve, estão lá em cima, não porque ela era praticada, muito pelo contrário, porque ela não era praticada, ela não tinha peso nenhum no Estado Nacional. Em contrapartida, nós temos um peso significativo das exportações, ou seja, da venda. Lembrem disso. Importação é a compra de produtos, trazer produto de fora para o país. Exportação é levar deste país para outros lugares, é vender para outros lugares. Então, assim, em que você ganha mais? Quando você compra ou quando você vende? Quando você vende. Então, tá aí o peso significativo das exportações. Os estados nacionais, comandados pelo rei absolutista, priorizavam a balança comercial favorável, que era desenhada nestes termos: mais exportação, o máximo possível de exportação, o mínimo possível ou nada de importação, porque não se queria gastar dinheiro com produtos estrangeiros. Na verdade, isso era o protecionismo também econômico, de concentrar as riquezas dentro daquele Estado Nacional. Para ficar mais claro ainda, vamos ver direitinho as características desses dois lados da balança, de quando é mais importação ou mais exportação, tá? Então, de um lado, eu tenho caracterizado como déficit, isso é um estudo dentro do campo da economia, é déficit, aquela situação em que se importa mais, se compra mais, se gasta mais. Né? Então, aquele país, aquele Estado Nacional, que obviamente compra mais de fora, não é? Importa mais, obviamente ele vai gastar mais. Então, não há enriquecimento, não há saldo positivo. Por outro lado, nós temos o saldo positivo da balança comercial, que a gente vai chamar aí de superávit, que dentro da economia é um termo que vai designar aquilo que sobra, o excedente. Olha, o que me sobrou foi isso. Então, nós estamos com saldo positivo, que é desenhado justamente pelo
menos importação e mais exportação, menos compra e mais venda, menos gastos e mais recebimento. Então, nós temos aí um saldo completamente positivo. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque todos os estados nacionais desse período aí, do final da Idade Média, iniciozinho da Idade Moderna, isso na verdade é um desenho de todo o absolutismo, da monarquia absolutista na época. Então, assim, todos os reis desses estados absolutistas, eles procuravam isso. Isso, na verdade, era a questão da economia daquele estado nacional, do enriquecimento do seu estado nacional. Então, espero que tenha ficado claro. Balança comercial favorável é assim definida, tá? Nós vamos falar sobre essas práticas mercantilistas dentro desses estados nacionais, mas principalmente dentro dos primeiros estados nacionais que foram formados, que é Portugal e Espanha, portanto, os países que fazem parte do que nós chamamos de Península Ibérica, tá? De forma geral, na Península Ibérica, o mercantilismo, que foi inaugurado por esses dois países, porque foram os dois primeiros estados nacionais a se formar, ele foi configurado da seguinte forma. Primeiro, como consequência das grandes navegações, obviamente, e segundo, por uma busca incessante de metais preciosos. As grandes navegações, elas trouxeram a descoberta de novas regiões, não é? Do que nós vamos chamar aí de Novo Mundo. A América é descoberta pelos espanhóis. O Brasil passa a ser colonizado pelos portugueses a partir de 1500. Então, nós temos tanto Portugal e Espanha vivendo essa busca por metais preciosos. Na verdade, o interesse de início dessa colonização era extrair os metais preciosos desses lugares. Que a Espanha vai ter aí mais sorte, porque na região em que os espanhóis chegam, na América, eles já encontram muito facilmente esses metais preciosos, os ouros, com as civilizações que nós já vimos isso, os incas, maias, astecas. E no Brasil demora-se um pouquinho mais a encontrar esses metais, porque o ouro no Brasil estava localizado mais no interior. Mas basicamente é isso, a Península Ibérica vive esse mercantilismo praticamente baseado no metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. Então, ambos os países, Portugal e Espanha, passam a viver esse sistema mercantilista, basicamente inaugurando o mercantilismo na Europa. E aí, cada um se difere de uma forma que possa atender ao seu estado nacional. No caso de Portugal, que nós temos inclusive mais intimidade, mais propriedade para falar sobre a história de colonização de Portugal. Aqui no Brasil existia todo um sistema administrativo para que garantisse a exploração da riqueza nessa colônia e que garantisse o lucro para a metrópole, no caso Portugal. Uma curiosidade pertinente aqui para vocês, porque na verdade isso gera de certa forma uma dúvida, nós temos acompanhado esse processo histórico desde a formação dos estados nacionais e nós vimos aí que os grandes protagonistas foram Portugal e Espanha e pioneiros em muitas questões, tanto na formação dos estados nacionais, depois nas grandes navegações, na prática do mercantilismo, e aí surge a dúvida, e por que que esses estados nacionais não se tornaram a grande potência da Europa? Não é? Até por um certo período, sim, Portugal aí, por ter saído à frente de certa forma, nesse período era extremamente respeitado na Europa. Espanha também tem seu período áureo, mas na verdade essa riqueza, todo esse poder, ele depois vai estar concentrado na Inglaterra e na França. E por que não nos países da Península Ibérica? Porque eles viviam esse mercantilismo de uma forma muito baseada no princípio do mercantilismo, que era acumular metais preciosos. Então, tanto Portugal e Espanha estavam empenhados incessantemente em buscar esses metais preciosos nas suas colônias. Mas não havia uma preocupação de investir essa riqueza. E é por isso que, de certa forma, nós vimos que tanto Portugal como Espanha vão estagnar no sentido de desenvolvimento econômico, porque eles são países extremamente ricos no que diz respeito ao acúmulo de metais preciosos, mas não existe um investimento.
E se tivesse havido esse investimento a partir dessas riquezas adquiridas com a colônia, muito provavelmente esses dois países estariam aí como potência na Europa, até porque foram pioneiros em muitas questões, como eu disse para vocês. França e Inglaterra vieram depois, não é? Sempre Portugal e Espanha estavam ali iniciando grandes descobertas, principalmente no que diz respeito às grandes navegações. É um mérito aí dos países da Península Ibérica. Mas houve como que eu posso dizer, essa deficiência em relação a Portugal e a Espanha. Havia uma preocupação em adquirir metais preciosos, mas não houve uma preocupação direcionada com o investimento desses metais. E falando da Europa de uma forma geral, nós temos aí as principais características de mercantilismo que são distintas dependendo do Estado nacional, mas lembrando principalmente os primeiros estados nacionais da Europa: Portugal, Espanha, França e Inglaterra, tá? A Espanha vai ser caracterizada basicamente pelo metalismo, e aí nós temos o termo bulionismo, que é basicamente a mesma coisa, que é o acúmulo de metais preciosos, e faz muito isso por conta da descoberta do Novo Mundo. E como eu disse para vocês, os espanhóis de certa forma tiveram sorte porque o ouro estava muito no litoral. A França vai aí iniciar um processo de mercantilismo muito baseado no colbertismo, que vem do termo Jean-Baptiste Colbert, da França. Ele foi um ministro do Estado durante a monarquia de Luís XIV. E ele vai desenvolver um trabalho baseado nessas práticas mercantilistas, principalmente aí na produção de manufaturas. E também vai se desenvolver a questão da mão de obra na França. Ele é adepto de quanto mais pessoas naquele Estado nacional, obviamente, mais mão de obra. Então, eles vão desenvolver uma política de nascimento muito grande e de proteção da economia nacional, do desenvolvimento do comércio local. A Inglaterra é o comércio marítimo, né? Até porque não existia exatamente outra saída. A Inglaterra é uma ilha, então desenvolveu-se muito o comércio marítimo e a pirataria. Os principais piratas eram da Inglaterra. Portugal, o comércio com as Índias, mas basicamente o comércio aqui no Brasil em relação à agricultura, amplamente difundida e praticada pelos portugueses aqui no Brasil, que é o caso da cana-de-açúcar, que vai ser muito praticada, e o metalismo, que é a extração do nosso ouro brasileiro. Alemanha e Holanda, lembrando que a Alemanha demora muito a se configurar como Estado nacional. Holanda vem aí com comércio e manufaturas também, desenvolvendo um comércio marítimo muito grande. Então, espero que tenha ficado claro sobre o mercantilismo. É uma aula curta, porque eu priorizei falar sobre mercantilismo sem antes ficar presa a outros conteúdos, mas lembrando que faz referência a tudo que a gente viu até agora, tá certo? Bons estudos!